Olá, mamães lindas! Sejam bem-vindas ao nosso vídeo. Meu nome é Iona Souza e hoje vamos fazer uma live aleatória, certo? Se alguém quiser entrar para conversar comigo, estarei aqui, certo? Vamos aguardar um pouquinho, ver se aparece alguém. Se não aparecer, a gente continua, né? Vamos falar um pouquinho sobre medo. Medo de se expor, medo de usar as redes sociais para conseguir mudar de vida, para conseguir ter um negócio de sucesso, para conseguir transformar a sua realidade, a realidade de muitas mães, de muitas famílias, certo? E quando a gente pensa em fazer uma live, em gravar um vídeo, em aparecer nos stories, fazer uma postagem, a gente fica morrendo de medo do que as outras pessoas vão pensar, morrendo de medo do que as pessoas vão falar, né? A gente fica com muito medo e isso nos causa um frio na barriga, uma respiração ofegante, a gente fica muito ofegante. A gente pensa assim, será o que as outras pessoas vão pensar? Será se as outras pessoas vão entender o que eu vou passar? Será que eu vou conseguir explicar direito? Isso tudo a gente fica pensando, não é verdade? Mas eu vou lhe dizer uma coisa, isso não é só com você não. Não é só quando você pensa isso não. Isso acontece comigo também. Eu estou aqui, mas eu estou muito nervosa, certo? E a gente tem que, como é que se diz, ultrapassar essa barreira, porque sim, como eu estava falando, a gente tem que ultrapassar essa barreira de falar nas redes sociais. Por quê? Porque a gente não posta uma foto, a gente vai lá e tira uma foto da nossa vida, a gente posta foto dos nossos filhos, maquia, faz foto da gente, posta. E porque na hora de a gente, como é que se diz, trilhar um caminho que vai nos favorecer, que vai nos fazer crescer, que vai nos fazer mudar de vida, a gente tem medo. A gente tem medo do que as pessoas vão pensar. E quando a gente, como é que se diz, vai postar da nossa vida, a gente não tem medo, certo? Por quê? Porque na realidade, quando a gente posta da nossa vida, tipo, a gente tá numa festa, chegou lá e postou. A gente se arrumou, se maquiou, postou. Arrumou a neném, o filho, arrumou, deixou tudo bonitinho, postou. Ali a gente não tem medo. Por quê? Porque só vai vir comentários positivos. Né? É difícil alguém dizer, você tá feia, você tá toda arrumada e vai sair pra uma festa, o povo vai colocar lá linda, 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 né? E aí isso nos beneficia, nos enche o nosso ego. E quando a gente vai fazer um trabalho, que é um trabalho mais sério, para passar informação para as pessoas que estão precisando, para as pessoas que estão precisando mudar de vida, e para você também mudar a sua vida, nos dá medo por quê? Porque a gente tem medo de errar, a gente tem medo de falar uma besteira, a gente tem medo de passar uma informação incorreta, certo? Mas essa barreira a gente tem que estar procurando quebrar, certo? Por que a gente tem que quebrar isso? Porque a gente perde muito com isso, a gente perde a oportunidade de mudar. Eu tô falando aqui para vocês sempre, comece a postar nas redes sociais, comece a fazer o seu trabalho nas redes sociais, porque quem não começar a fazer vai ficar para trás. Tem que começar, certo? E
Se você não começar, você vai perder uma grande oportunidade que é estar crescendo, estar mudando de vida, vai perder a oportunidade de ter seus 10 mil reais mensais. Ou para quantas mães 10 mil reais mensais não seria a salvação? Certo? Outra coisa que influencia muito a estima da gente, é a autoestima, é a alegria da gente. Ela acaba, como é que se diz, a pessoa acaba ficando triste por não conseguir ultrapassar essa barreira, por não conseguir uma coisa melhor por conta do medo, certo? E isso acaba afetando até a saúde da gente. A gente pode até entrar numa depressão por não conseguir algo melhor, principalmente as mães, porque o que é que acontece? A gente tem filho, certo? Aí às vezes a gente passa por umas situações ruins, certo? E acaba que, como é que se diz? Se a gente não tiver essa força de vontade de vencer o medo e buscar o que a gente quer, certo? Acaba que isso pode se voltar contra a gente e a gente acaba ficando doente com a tal da depressão mesmo. Então é legal que você, aos pouquinhos, vá contornando esse medo. Como eu já falei aqui, eu tô tentando contornar o meu medo. Eu tô aqui morrendo de dor de barriga. Minha barriga tá por dentro porque eu tô falando pra vocês. E o meu maior medo, que eu vou falar daqui a pouco pra vocês, é o ponto que quando eu vejo que tá entrando gente na live. Quando eu vejo a primeira pessoa, eu começo a ficar nervosa. Até não entrar ninguém, eu fico de boa. Quando eu começo a entrar a primeira pessoa, eu começo a ficar muito nervosa. Certo? Aí são os pontinhos que a gente tem que começar a trabalhar para ir ficando, para ir melhorando, ficando cada vez melhor. A minha neném tá chorando e meu filho tá brigando com ela lá dentro. Como é que a gente pode tá ultrapassando essa barreira do medo? Certo? A primeira coisa que a gente... Tem duas formas aí que você pode estar pensando. Duas formas eu vou passar aqui pra você hoje. Você pode estar trabalhando aí para ultrapassar essa barreira do medo. Uma delas, a primeira hipótese, você pode pensar assim, na pior coisa que pode acontecer. Se eu for gravar um story, o que é que pode acontecer de pior no mundo se eu for gravar um stories? Aí você vai começar a pensar. Na pior das hipóteses, pode ser que o meu story fique feio. Eu não goste. Então eu posso o quê? Apagar. Certo? Não posta. Eu fiz o stories, mas se eu achar feio, eu posso apagar e fazer outro. Certo? O que pode acontecer? Pode uma pessoa me chamar de feia. E daí? Essa pessoa não paga as minhas contas. Quem paga as minhas contas é o meu trabalho. E na pior das hipóteses, a gente pode morrer. Fez um story e morrer porque fez um story. E no final das contas, todos nós vamos morrer. Entendeu? Então assim, você vai deixar de ter uma coisa grandiosa na sua vida por conta do medo? Não, você tem que começar a ultrapassar essa barreira. A segunda coisa que você pode estar fazendo para você estar ultrapassando essa barreira aí do medo é pensar na pessoa do outro lado. A pessoa que vai receber a sua mensagem, a pessoa que vai ver o seu story. Será que você não vai ajudar pelo menos uma pessoa, certo? Com a mensagem que você vai passar naquela publicação, nesse story, nesse post, nessa live? Será que você não vai ajudar pelo menos uma pessoa? Se você ajudar pelo menos uma pessoa, já está valendo. E você vai passar a sua mensagem no pensamento de ajudar essa pessoa, certo? Então, procure vencer essa barreira aí do medo, certo? Vamos lá. Uma coisa assim, às vezes a gente fala assim, como é que eu vou colocar isso? Deixa eu ver. Uma coisa que você pode ter medo, assim, uma coisa bizarra, que eu já vi uma pessoa falando, que, assim, tem medo porque falar nas redes sociais, porque por causa da voz dela. Não é medo. O ponto dela é por causa da voz dela. Aí, o que acontece? Minha gente, a voz dessa pessoa deve ser horrível mesmo, certo? E o que as outras pessoas vão falar da voz dessa pessoa não tem poder sobre ela, certo? Um exemplo, se eu tenho essa voz feia, vixe, a minha voz é horrível. Se eu tivesse vergonha da minha voz, tivesse medo de falar por conta da minha voz,
Meu Deus, só pode ser muito horrível mesmo a minha voz. Então, as pessoas que vão me ouvir, elas não têm poder sobre mim. As pessoas que vão me ouvir, elas não têm poder como é que se diz? De me deixar para baixo, de me colocar para baixo, de me parar no meu trabalho, de me parar com as coisas que eu quero conquistar, certo? Por causa das críticas delas. Essas pessoas não têm poder sobre mim. Agora, eu tenho poder sobre mim. No caso, você aí que está me ouvindo, você tem poder sobre você, certo? Então, você tem o poder de estar direcionando o seu pensamento. Aí você vai direcionar o seu pensamento para aqui, ó. Não vou nem ligar. Foda-se quem estiver pensando mal de mim. Não tô nem aí. Você é assim que você tem que pensar, certo? Além do que, as pessoas que criticam é sempre as pessoas que estão abaixo de você. Porque as pessoas que estão acima de você, que estão crescendo, que estão ganhando mais dinheiro, que têm um patamar de vida melhor, certo? Que vivem uma vida abundante, essas pessoas elas estendem as mãos. E as pessoas que criticam as que estão abaixo. Então as pessoas que estão abaixo, que vêm de baixo, não nos atingem, certo? Como eu já falei aqui, eu fico muito nervosa na live, principalmente quando as pessoas começam a entrar, certo? Uma pessoa que seja, eu já fico nervosa, porque eu sei que tem alguém ali me ouvindo, certo? E é como se eu tivesse medo. Não, no meu inconsciente vem assim, uma vozinha vem assim, você tem que dar o seu melhor, porque se você não der o seu melhor, não vai acrescentar nada na vida dessa pessoa, e você tem que fazer isso para acrescentar. E isso me dá um medo, e depois eu volto no meu estado normal e eu digo, não, eu tenho que fazer. E o que aconteceu na minha primeira live? Certo? Na minha primeira live, eu tremia tanto, eu tô aqui nervosa, mas nem se compara à primeira live. Eu tremia tanto, que eu piscava o olho assim, ó. Não que eu parei de piscar o olho, mas eu piscava tanto que dava pra pessoa, eu não conseguia nem abrir o olho direito. Eu ficava só piscando, certo? Eu não sabia nem mexer direito no aparelho. Quando eu entrei na live, eu não sabia que começava a gravar logo no início. Eu fiquei só com os olhos bem assim, ó, olhando. Aí depois, aí passam uns segundos, aí depois eu começo a falar, certo? E já entra no nervosismo. E daí em diante, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer lives em um perfil. Como eu tenho que identificar o ponto, é isso que eu vou falar agora. Você tem que identificar, quando você tem medo de fazer as coisas, você tem que identificar qual é o ponto que está lhe dando medo. Porque o que dá medo não é tudo, certo? Você tem medo quando você liga a câmera? Você vai testar isso fazendo um vídeo. Não, quando eu ia fazer um vídeo, por mais que o vídeo ficasse ruim, eu não tinha medo da câmera. Eu me embaralhava toda, mas eu não tinha medo da câmera. Quando eu fui fazer a live, eu tive medo quando as pessoas entravam na live. Como eu comecei a driblar isso? Eu comecei a entrar nos perfis, num perfil, criei um perfil, certo? Que não tem ninguém seguindo, né? Ninguém sabe, com um nome estranho, ninguém nem sabe o que é, certo? E eu comecei a entrar e gravar algumas lives nesse perfil, certo? E isso foi me deixando mais tranquila. Não que eu ainda não tenha medo, mas eu ainda tenho. Mas eu fui ficando mais tranquila e conseguindo passar mais o que eu queria passar para vocês, certo? E hoje eu estou aqui em mais uma live um pouquinho melhorzinha, certo? Outra coisa que a gente... Outra situação também que eu passei por medo, com muito medo eu fiquei, foi quando eu trabalhava na Tupperware. Teve uma época que a minha distribuidora me disse que eu tenho que fazer reuniões presenciais, reuniões com a minha equipe. E aí também eu saí morrendo quando ela me disse isso. Mas uma coisa que serve muito pra gente tá ultrapassando essa barreira do medo, é marcar a data. Quando eu marquei a data na reunião, eu sabia que eu tinha que fazer. E quando chegou lá na reunião, naquele momento, eu lembro como se fosse hoje, tem uns 3 anos. Eu entrei na sala da reunião e pensei assim, é agora ou nunca. E cheguei lá e dei o meu melhor, certo?
Então, é isso. Marcar a data, identificar os pontos que faz medo mesmo. Tipo, o branco. O branco, ele vem de verdade quando você fica nervosa, quando você fica com medo. Certo? Uma coisa que você tem que entender, que também vai lhe ajudar a você ultrapassar essa barreira do medo, é você entender o seu porquê. Por que você precisa fazer uma postagem na sua rede social? Por que você precisa fazer seus stories? Por que você precisa fazer uma live? Você tem que começar a entender os seus porquês. Porque na hora que o medo vier, você vai dizer, não, eu não vou deixar ele me vencer. Eu vou fazer isso porque... eu vou fazer isso porque... como é que se diz? Porque eu tenho isso para fazer. Um exemplo, o meu porquê, eu quero melhorar a minha vida e a vida de vocês. Eu quero ganhar meus 10 mil reais mensais e quero que vocês ganhem o de vocês também, certo? Por que eu quero fazer isso? Ainda tem outro porquê. Porque eu quero dar uma vida melhor para os meus filhos. Eu quero que quando chegar a época da faculdade eu tenha dinheiro para pagar a faculdade. Eu quero que dar uma vida melhor para os meus pais. Eu quero que... como é que se diz? Que quando alguém... quando os meus pais, eles já estão um pouco idosos, mas assim, daqui a um tempo eu quero ter dinheiro para levar eles no médico particular. Por quê? Porque quando a gente precisa de uma assistência é pelo SUS, e o SUS demora, e aquela coisa marca e não atende. Então eu tenho meus porquês. Você também tem que ter os seus porquês. Por isso que eu tô aqui, porque eu quero melhorar a minha vida e a de vocês também, certo? E a das pessoas ao meu redor, certo? Se tiver alguém querendo entrar para falar comigo, pra gente conversar, certo? Me chama aí, pede para entrar. Eu acho que é só colocar no botãozinho aí em cima e pedir para entrar, certo? Deixa eu ver aqui. Certo? É só clicar no botãozinho de cima onde tem a minha foto e pedir para entrar. Se alguém quiser, fica à vontade pra gente conversar, certo? Sim, aí é isso. Entender os seus porquês. O branco, ele é o nosso maior, assim, é um sabotador de primeira, né? A gente entra na live e entra para fazer um discurso e o branco vem, que é uma beleza. Mas tudo bem, é assim mesmo que acontece. Então, vamos lá. Chegou a hora de você colocar em prática algumas coisas, certo? Então, eu tenho um desafio para você, 2 desafios. Desafio número 1. Pega esse celular que está aí na sua mão, assim que você sair dessa live, e grava um stories. Grava um stories. Olá, gente, boa noite. Olá, boa noite, como é que vai aqui? A Iona Souza, e eu vim aqui só para lhe desejar boa noite. Certo? Grava e vê como é que ficou. Se você não gostou, apaga e grava outro. Até na hora que você gostar, posta nos seus stories, certo? É assim que começa. Esse é o seu primeiro desafio. O seu segundo desafio é abrir uma live, fala por 5 minutos na live, certo? Se você não conseguir, se você vê que você não consegue na sua live, que você tem seguidores, você vai no seu perfil que você tem seguidores, abre outro perfil com outro nome, com um nome desconhecido. No seu próprio Instagram que você tem, você consegue abrir até 5 perfis. Então abre lá um perfil e faz uma mini live, certo? Fala alguma coisa que você queira. Só para ir testando, para ir melhorando, para ir conhecendo as ferramentas, certo? Sobre medo, eu acho que era isso que eu tinha que passar hoje para vocês, certo? Ninguém entrou, mas eu ainda creio que alguém vai entrar nos próximos dias. Eu acredito nisso. A gente vai trabalhando, melhorando. E
Um beijo e até a próxima live.